Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor me concede de estar aqui com você mais uma vez para falarmos e estudarmos sobre mais uma lição desse terceiro trimestre do ano de 2023. Sou grato a Deus por esta oportunidade, como também sou grato às pessoas que estão na retaguarda, me dando esse suporte, este apoio para que a cada semana eu esteja aqui fazendo um comentário da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, nós vamos estudar neste momento a quinta lição desse terceiro trimestre do ano de 2023. A quinta lição que tem por título a desacralização da vida no ventre materno. É o título da lição. O texto áureo diz o seguinte: eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Lucas, capítulo 1, e o versículo de número 31. A verdade prática da lição diz o seguinte: a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina do presente século. Esta palavra significa dentro do útero. A palavra intrauterina significa dentro do útero. O texto ou a leitura bíblica em classe está baseada no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 33, depois versículo 39 ao 45, é onde está baseada a leitura bíblica em classe. A introdução da lição diz que Deus é o autor supremo da vida, por isso as Escrituras a valorizam desde a concepção no ventre materno. O comentarista aqui vai abordar na introdução que nós vamos estudar sobre três coisas, basicamente, na lição de hoje. Quais são as três coisas que ele abordou aqui na introdução e que vai permear a lição de hoje? Primeira, ele disse: nesta lição estudaremos a concepção sobrenatural de Jesus Cristo. Segundo, a apologia ideológica da cultura da morte. E o terceiro é o conceito da sacralidade da vida no útero materno. São os três pontos principais da lição de hoje, a qual nós vamos estudar, a qual nós vamos dar aqui a nossa opinião, o nosso parecer, uma vez mais. O primeiro tópico desta lição diz o seguinte: a concepção de Cristo. E o primeiro item deste primeiro tópico diz o seguinte: o anúncio do nascimento. Mas eu quero dar um significado da palavra concepção, que significa ato ou efeito de conceber ou gerar um ser dentro do útero. É o que significa a palavra concepção. Aí este primeiro tópico aqui vai trazer uma narrativa da leitura bíblica em classe do capítulo 1 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Vai dizer que uma virgem comprometida em casar-se com José, chamada Maria, foi visitada pelo anjo, e este anjo se chamava Gabriel, em uma cidade chamada Nazaré. O nome Maria significa Senhora soberana, vidente ou pura. Vidente era considerada profeta no Antigo Testamento. Não que Maria aqui fosse uma profeta, mas o significado do nome dela traz esta conotação também. Além de Senhora soberana ou pura, traz o significado de vidente. O significado da cidade, Nazaré, tem uma raiz que dá o significado de ramo ou broto.
Mas na época de Jesus, Nazaré era vista, era considerada, chamada a flor da Galileia. Pois bem, o anjo chega até Maria e fala para ela, diz para ela que ela vai engravidar, ela vai ficar grávida. E ela aqui no texto bíblico e aqui nesse primeiro item do primeiro tópico, vai dizer que ela pergunta ao anjo como se dará isto, né? Como isto vai acontecer, qual é o sinal que isto aqui vai ser possível vir acontecer. Visto que Maria diz que ela não conhece varão ainda. E a palavra conhece varão, ou conhecer varão, é a conotação, o significado desta palavra, eu não conheço varão, a conotação é sexual, ou seja, ela está dizendo que não tem relação sexual ainda com varão nenhum, com homem nenhum. E a primeira vez que aparece esta palavra conhecer ou conheço, aparece em Gênesis capítulo 4, quando diz que Adão conheceu a Eva e teve filhos com ela. Ou seja, não é o conhecer de perguntar: oi Eva, tudo bem, como você está? Você vem sempre por aqui? Não, o conhecer ali é ter relação sexual. Aí o comentarista a seguir vai afirmar que nessa história está contido algumas profecias bíblicas e por isso tinha que se cumprir o que o anjo assim falou, ou o anjo assim estava dizendo, contando, relatando a Maria. Quando no primeiro item do primeiro tópico ele vai dizer o seguinte: no Evangelho a menção à cidade de Nazaré é profética, pois o Cristo seria chamado de Nazareno. Mateus capítulo 2, versículo 23. E ele ainda vai dizer algo mais aqui. Lucas ainda enfatiza a virgindade da donzela, ou seja, de Maria, e a descendência de José da casa de Davi. Essas informações integram as profecias messiânicas e tornam fidedigno o relato bíblico. Mas só uma questão aqui, ou duas questões para ficar bem explicado, já que nós estamos aqui em uma aula de lição de escola bíblica. Quando a expressão aqui relatada por Mateus está dizendo que ele seria chamado de Nazareno, isso está em Mateus. Mateus diz que, como foi dito pelos profetas, ele seria chamado Nazareno. Só que esta fala de Mateus, se você for procurar em todos os profetas, não há relato desta fala de Mateus. Nenhum profeta relatou explicitamente isto que Mateus está falando aqui em seu evangelho. Aí você pode dizer assim: então isto invalida a Bíblia ou faz com que a Bíblia entre em contradição? Não, de forma alguma. Veja que na época de Jesus, a cidade de Nazaré era considerada uma cidade mal vista pelas pessoas. As pessoas que moravam nessa cidade de Nazaré era visto como pessoas desprezadas, era visto como pessoas que não tinham valor algum na sociedade. E isto Isaías traz um relato no capítulo 53 e o versículo 3, quando ele diz que Jesus Cristo era desprezado, trazendo aí a conotação de alguns estudiosos que quando Mateus falou que ele seria chamado de Nazaré, Mateus estava querendo colocar que ele seria visto como uma pessoa desprezada, uma pessoa que não seria visto com bons olhos na sociedade. Tanto isto tem um fundamento bíblico que quando isto é relatado para um dos discípulos, ele indaga dizendo: porventura viria alguma coisa boa de Nazaré? Veja o tom pejorativo.
Então, o fato de não ter relatos dos profetas mediante esta fala de Mateus não faz com que a Bíblia entre em contradição. Um exemplo bíblico para isto, Atos dos Apóstolos, capítulo 20 e o versículo 35, vai dizer o seguinte, que Paulo assim falando, né? Aqui encontramos algo dito sobre Jesus, que não se encontra nos evangelhos. O que? Paulo está dizendo em Atos, capítulo 20, versículo 35, que é melhor coisa dar do que receber. Só que você vai ler os evangelhos e você não encontra esta fala de Jesus, a qual Paulo está atribuindo. Lógico que nem tudo que Jesus Cristo falou, disse, relatou, vai estar escrito nas páginas da Bíblia Sagrada. Como o apóstolo João falou, nem todos os milagres de Jesus Cristo estão colocados num livro sagrado. Então, apóstolos como Paulo, discípulos como Mateus, estão relatando algo porque eles têm consciência do que está falando. Só para pontuar, porque talvez alguém conhecedor vai questionar isto aqui. Mateus falou isto, mas se você for ler no Antigo Testamento, você não vai achar menção sobre isso. Espero que eu tenha deixado bem explicado e pontuado isso aqui. Outra questão que o comentarista aqui enfatizou nesse primeiro item é quando ele fala assim, a virgindade da donzela. Ele não colocou essa questão aqui simplesmente por colocar, porque muitas pessoas dizem que Maria não era virgem. Muitas pessoas afirmam isso. Por quê? Pela palavra que está escrita no livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, a profecia, né? Porque a palavra lá, hebraica, está almar, que significa jovem ou mulher. Então, o que é que eles dizem? O texto de Isaías não está se referindo necessariamente a uma virgem, e sim ou uma jovem ou uma mulher jovem, por causa da palavra almar. Porque a palavra para virgem em hebraico é betular, aí sim que significa virgem. Aí como resolver essa questão? Simples. Na Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, 72 estudiosos, tanto do grego quanto do hebraico, traduziram a palavra paternos, que significa virgem. Então veja que os tradutores deu esta interpretação. A Septuaginta vai afirmar que Maria era virgem, porque o termo ali é paternos em hebraico, em grego, melhor dizendo. E outras Bíblias vai afirmar isso, além da Septuaginta. A Bíblia King James vai trazer Maria como virgem, vai usar a palavra paternos. A Bíblia Almeida, tanto a corrigida como a atualizada, também vai trazer Maria como virgem, a expressão paternos em grego. Só que tem outras Bíblias, como a Bíblia de Jerusalém, vai colocar a palavra jovem ou uma mulher jovem, não necessariamente virgem. Então o comentarista aqui colocou isso aqui, uma virgem donzela. Não foi por acaso, é porque tem essa questão de algumas pessoas acharem que pela palavra Maria não era virgem. Qual palavra? A palavra que está lá em Isaías, capítulo 7, versículo 14. Mas só que a narração do próprio texto, quando Maria diz assim, eu não conheço varão algum. Ou seja, demonstra, conota, enfatiza e comprova literalmente que Maria era virgem. Eu estou afirmando isso biblicamente, mediante as citações que aqui fiz, porque tem pessoas que afirmam que Maria não era virgem. Eu conheço algumas pessoas que têm este pensamento. O segundo item do primeiro tópico vai dizer a miraculosa concepção. O que significa a palavra miraculosa? Significa algo que não é comum, é algo extraordinário. Ou seja, algo que ocorreu na vida de Maria é algo extraordinário. A palavra miraculosa significa isso. Neste item vai dizer que
A gravidez de Maria foi algo singular, ou seja, único do tipo, sem igual, sem precedente na história. Ocorreu uma única vez para não mais ocorrer. É a expressão singular. Aí aqui nesse item o comentarista vai afirmar que a jovem, no caso Maria, não pediu sinal algum quando o anjo apareceu a ela dizendo que ela ia engravidar. Lógico que ela pediu. O versículo, capítulo 1 e o versículo 34, quando ela pergunta ao anjo, como se dará isto? Ela está querendo um sinal, uma amostra, como é que isto vai acontecer? Então, Maria pediu um sinal sim. A expressão do texto comprova isso. Não tem lá a expressão, e Maria pediu um sinal, mas Maria estava querendo saber como isso iria acontecer. Aí o anjo responde a ela, não se preocupe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a sombra do Altíssimo te cobrirá. Ou seja, vai ter dois sinais que vai comprovar isso que eu estou falando, disse o anjo a Maria. E ele aqui vai afirmar uma outra coisa nesse item, que é, mulheres estéreis que tiveram na Bíblia Sagrada, esses relatos foi para que o mundo fosse se preparando para crer e acreditar na concepção virginal de Maria. Veja bem, uma coisa é uma mulher ser estéril, outra coisa é uma mulher virgem gerar. Porque uma mulher estéril, ela tem relação sexual com o seu esposo. Ela só não está podendo gerar o filho. Por quê? Porque ela é estéril. E essas mulheres estéreis da Bíblia, como Ana, como Raquel, como a própria Isabel aqui, isso foi um milagre de Deus na vida dessas mulheres. Mas não é comparado ao que aconteceu com Maria. E isso não fez com que as pessoas viessem a acreditar piamente e sem dúvida nenhuma na concepção virginal de Maria. Tanto é que eu dei alguns exemplos aqui que muitos estudiosos bíblicos, muitos teólogos acreditam que Maria não era virgem, mediante as escrituras sagradas. E já outros acreditam que Maria permaneceu virgem quando gerou Jesus. Essa parte vai mais para a parte dos católicos. Acreditam que Maria permaneceu virgem ainda. Então, o fato de Maria gerar o filho, o fato de Maria gerar Jesus de maneira virginal, não fez com que as pessoas acreditassem completamente no relato bíblico. Então, uma coisa é você ser estéril, e outra coisa é você ter o filho da maneira que Maria teve. Realmente foi algo miraculoso, extraordinário, realmente. Aí o terceiro item desse primeiro tópico diz o seguinte, a bênção do nascimento. Ele vai falar aqui que Deus dotou o ser humano com a dádiva da procriação. Por isso o nascimento de filhos é uma recompensa divina. Salmo 127, versículo 3. Aí depois ele afirma, contudo, sem o dom de fertilidade, um ventre estéril torna-se um obstáculo para a vivência da maternidade. Ele dá um exemplo aqui de Gênesis capítulo 30, versículo 1 e versículo 2, que é a história de Raquel. Só que ele afirma logo no início desse item que Deus dotou o ser humano com este dom, com esta dádiva, com este presente de gerar, de procriar. Aí, mais a seguir neste item, ele vai dizer que sem este dom é impossível as pessoas gerarem, isso torna-se um obstáculo. Então, Deus não deu este dom a todo ser humano, porque o texto bíblico vai relatar sobre Adão e Eva. É o exemplo bíblico que ele deu aqui na lição. Deus chega para Adão e Deus chega para Eva e diz assim, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Ou seja, se relacione para que vocês tenham filhos. Nem todas as pessoas têm este dom. Por quê? Porque tem pessoas que são estéreis. Tanto há relatos bíblicos, como aqui eu já falei, quanto eu conheço pessoas, homens também, e mulheres que são estéreis. Então veja que Deus não colocou este dom para toda a raça humana, como aqui ele falou.
e Deus estava especificando aquele dom naquele momento para Adão e Eva. Consequentemente, a humanidade foi crescendo e procriando-se através de Adão e Eva. Aí ele vai falar algo aqui também, nesse item, dizendo o seguinte, a expressão, assim a relevância da gestação e a sacralidade da vida no ventre da mãe são endossadas quando a Bíblia registra a gravidez miraculosa de Maria e de Isabel. Um ponto a ser falado aqui. A gravidez de Maria foi miraculosa, algo fora do comum, extraordinário. Isabel não. Isabel não está neste patamar de uma gravidez miraculosa. É a opinião dele, é o ponto de vista dele, e eu vou aceitar, mas eu discordo porque eu vou ter a minha. A de Maria é algo incomum, sem precedente. Não teve antes e não teve depois de Maria, uma mulher virgem, gerar um filho. Agora, Isabel foi mais uma que era estéril e teve filhos. Então, Isabel não entra nesse patamar de uma gravidez miraculosa. Foi um milagre de Deus? Foi um milagre de Deus na vida dela, na vida de Ana, na vida de Raquel. Agora, algo extraordinário, algo fora do comum, foi Maria e só Maria. O segundo tópico da lição diz assim, a cultura da morte. O primeiro item, o projeto ideológico. A cultura da morte é o conjunto de ideias que visa modificar o conceito bíblico da vida. Entre suas pautas estão a legalização do aborto e da eutanásia, a apologia ao suicídio. Vamos parar aqui, vamos explicar este ponto. Legalização do aborto, isto é pauta progressista, isto está em andamento na Câmara dos Deputados, pessoas que defendem a legalização do aborto. E eu já expliquei em outras lições que aborto no Brasil só pode ser feito ou tem permissão por 3 casos. Eu vou aqui repetir uma vez mais, porque talvez pessoas estejam entrando agora no canal, se inscrevendo pela primeira vez. Então vai escutar aqui quais são a permissão para aborto no Brasil. É permitido quando a mulher é estuprada, é permitido quando há risco de vida da mulher ou quando ocorre algo chamado anencefalia, que é a má formação do cérebro do bebê. Então, por esses 3 fatores, é permitido o aborto no Brasil. Agora, o que é eutanásia? Eutanásia é quando a pessoa está com a doença terminal, está sofrendo muito, está ali trazendo muitas dores, tanto para ela quanto para a família. Aí estão querendo legalizar no Brasil, quando ainda não é legalizado, a eutanásia. E agora existem países que já é permitido a eutanásia, como é permitido na Bélgica, no país chamado Luxemburgo, na Alemanha, na Espanha, Portugal. Esses países são permitidos já a eutanásia. Agora existe a eutanásia voluntária, a eutanásia involuntária e a eutanásia do suicídio assistido. Aí eu vou explicar aqui rapidamente. Eutanásia voluntária, quando a pessoa ela mesma decide morrer, que não quer mais ali padecer com a sua doença, com a sua enfermidade, porque está sofrendo muito, padecendo muito. E um caso ocorreu na Colômbia. Uma mulher chamada Marta Sepulveda, de 55 anos, ela sofria de uma doença chamada esclerose lateral amiotrófica. Aí ela decidiu pela eutanásia voluntária, falou com os familiares, com os médicos, dizendo que queria morrer. Os médicos não vão lá e injetam algo nela. Os médicos dizem como tem que ser o procedimento e ela mesma faz isso.
Isso se chama eutanásia voluntária. E a involuntária qual é? É quando o paciente está sofrendo muito, padecendo com dor. Aí um dos familiares ou os familiares em um consenso vai e faz com que a pessoa morra, antecipe a morte da pessoa. E isto é um crime. E o que é eutanásia do suicídio assistido? É quando a pessoa está ali também e decide por ela própria, é quase que parecido com a eutanásia voluntária. Ela decide por si própria que ela vai querer tirar a vida dela. Então, estão querendo legalizar tudo isso no Brasil. Ainda não foi legalizado, mas essas pautas, e isso está correndo nos bastidores da política no Brasil. Aí, mais a seguir, nesse segundo tópico aqui do primeiro item, ele vai falar sobre algo também chamado eugênia. É quando diz assim: nesse sentido, estimula-se a eugênia, o descarte do ser humano com alguma malformação ainda no útero materno. O que é eugênia? Eugênia é uma teoria que busca produzir uma seleção na coletividade humana baseada nas leis genéticas. Ou seja, a mulher está grávida, aí ela vai e faz um ultrassom, um exame de imagem e percebe ali que o bebê, a criança, está com uma má formação. Aí ela decide não ter aquele filho. Por quê? Porque está com uma má formação, vai nascer com algum defeito genético. Então, está estimulando também este algo chamado eugênia. E quem foi o pai da eugênia no Brasil? Foi um médico, escritor paulista chamado Renato Kell. Ele morreu em 1974, no dia 14 de agosto. Foi este médico que tornou popular esta questão da eugênia, ou seja, a mulher vai ver que o seu filho está em má formação e ela vai decidir se vai querer ter ou não, por causa da formação genética. Então eles estão querendo que nasça só crianças que não tenham defeito genético. Veja a aberração, veja o que está ocorrendo e o que essas pautas progressistas, esses partidos políticos estão defendendo. E no segundo item do segundo tópico da lição fala o seguinte: o direito sobre o corpo. A cultura pós-moderna insiste que é direito do ser humano exercer a autonomia sobre o próprio corpo. Essa ideia é de liberdade total ao controle individual sobre a constituição física e o comportamento humano. Aí ele vai falar aqui, o comentarista, sobre o slogan, sobre a frase que está se popularizando na mídia, na imprensa, no meio político, diante as feministas, diante os partidos progressistas: meu corpo, minhas regras. Elas querem decidir, essas pessoas, este grupo quer decidir sobre questão de aborto, sobre questão de eutanásia, sobre a questão da a teoria chamada eugênia, a prostituição. Elas querem que isso seja visto como algo normal na sociedade, visto como algo comum na sociedade. Você quer se prostituir? Se prostitua, isso vai ser algo normal, isso vai ser algo que é comum. Eles estão querendo implantar isso no Brasil, trazer esta cultura e mostrar que isto é comum. Agora, esses grupos não fazem apologia para os estupradores, para os pedófilos, como, por exemplo, o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, quando ainda era deputado, ele dando uma entrevista, ele disse que era a favor da castração química para estuprador. Aí a jornalista disse assim: o senhor não acha isso muito retrógrado, não? Nossa, isso é muito antiquado. A resposta dele: vá procurar saber o que é que a mulher que foi estuprada acha desse projeto. Ele se preocupa, esse grupo aqui da sociedade, se preocupa em defender o estuprador.
se preocupa em defender essas pessoas que estão cometendo crime. Por que não faz apologia? Vamos fazer apologia agora para matar os estupradores. Vamos fazer agora apologia para matar os pedófilos. Não, eles defendem os criminosos, eles defendem os bandidos e querem fazer da vítima culpada dessa situação. Estão invertendo os valores da sociedade. Por que não faz apologia para matar os políticos que roubam a nação, ladrões? Por que não faz essa apologia não? Querem fazer apologia para matar pessoas inocentes, como um bebê no ventre do útero, dizendo, meu corpo, minhas regras, dizendo que o bebê dentro do ventre é um prolongamento do corpo da mãe. Cientificamente isto não tem base nenhuma. E eu não vou falar nem da questão bíblica. Cientificamente, o bebê que está no útero de uma mulher não é o prolongamento, a extensão da mãe. Por quê? O bebê no ventre da mãe, ele é o agente ativo e a mãe é o agente passivo. É ele que torna-se habitável o útero da mãe. Ele fica protegido por aquela cápsula. Se ele não tivesse protegido ali, ele seria expulso como um corpo estranho. E em última instância, é o bebê que decide a hora que vai nascer ou não. Então ele não é um prolongamento do corpo da mulher, de forma nenhuma. Um exemplo científico. Se você pegar um óvulo de um casal branco e colocar no útero de uma mulher negra, vai nascer um bebê branco. Se você pegar um óvulo de um casal negro e colocar no útero de uma mulher branca, vai nascer um bebê negro, comprovando cientificamente que não é um prolongamento, que não é uma extensão do corpo da mãe, o bebê que está lá dentro. Não é. Aí querem tornar isso como algo comum. Sabe quem é que apoia o aborto? É quem não foi abortado e está vivo. Aí não foi abortado, está vivo hoje, aí quer fazer o aborto tornar algo legalizado no Brasil. Quer fazer o aborto tornar algo normal. Você está vivo, não é? Você está vivendo, está respirando, aí quer ceifar a vida de um inocente que está dentro do seu útero, dentro da sua barriga, dizendo essa frase ridícula e idiota, meu corpo, minhas regras. Eu já falei em outras lições, o seu corpo é seu, você faz o que você quiser, se prostitua, venda o seu corpo. Agora o corpo que está dentro de você não lhe pertence. Não tem direito nenhum você de querer ceifar a vida de um inocente. Aí essas pautas estão vigorando no Brasil, estão à flor da pele, correndo nos bastidores da política. E a gente aqui tem que falar e combater isso e mostrar que isto não é legal, que isto não é comum, nem diante da medicina e muito menos diante da Bíblia Sagrada. Isto é um crime. Aí o terceiro item desse segundo tópico, o comentarista uma vez mais vai falar sobre a prática do aborto. Ele vai falar aqui uma vez mais, enfatizar, dizer sobre esta prática. Por que está enfatizando tanto a prática do aborto, falando sobre o aborto? Porque está se tornando algo comum no Brasil, está querendo se tornar algo comum aqui na nossa nação. O partido do PSOL entrou com uma petição no STF para que o aborto seja legalizado até a 10ª semana. Por que até a 10ª semana de gravidez? Porque diz a ciência que o bebê, o feto, só vai ser formado ou começar a ser formado na 12ª semana. Aí eles estão dizendo, se legalizar o aborto até a 10ª semana, não vai ter assassinato, porque o bebê ainda não foi formado. Então isso não é bíblico. Quando o salmista
no Salmo 139, versículo 16, ele diz o seguinte: o meu corpo ainda é informe, disse Davi. O que significa a palavra informe? Sem forma determinada. Ele nem existia ainda, mas ele vai dizer que Deus já conhecia ele, já tinha escrito a história dele nas páginas dos livros da vida. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Deus vai dizer a Jeremias: ainda que tu se formasse, eu já te conhecia. Não precisou nem ter a concepção sexual entre o pai e a mãe de Jeremias. Deus disse assim: eu já te conhecia. Aí este partido do PSOL entrou com uma petição no STF e a ministra Rosa Weber está analisando o caso. Agora, por que este partido de esquerda, por que este partido progressista está fazendo isso? Porque o presidente da República, o chefe do Estado, o chefe da nação, em uma entrevista no dia 5 de abril de 2022, pode pesquisar, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que aborto é questão de saúde pública. Se a mulher quiser abortar, o que é que tem? É ela que decide. Essa foi a frase dele. Ela que decide. Se ela não quiser ter o filho, ela vai conversar com o seu esposo e vai abortar. Não tem problema nenhum. E ele segue com a frase: essa pauta da família, esta pauta do bom costume está muito atrasada. Nós temos que combater esta pauta. Veja o que o antes candidato ao presidente da República e hoje atual presidente defende, apoia. Veja o que é que ele é a favor. Veja o que é que ele defende. Aí eu fico assim pensando, o Brasil é um Brasil ou é um país conservador nos costumes, na doutrina. Mas eu não consigo entender como é que o Brasil, sendo um país conservador, elegeu um presidente que defende tudo que a Bíblia condena. Eu fico sem entender. Em um Brasil, em um país que denomina-se cristão, denomina-se que teme a Deus, denomina-se que busca a Deus, o homem foi eleito, está aí novamente defendendo esta pauta, defendendo, dentre outras coisas, o aborto, a legalização das drogas. Aí é por isso que esses partidos, é por isso que esses deputados e alguns senadores estão ganhando força, porque o chefe do executivo é favorável a isso. 50 milhões de abortos é feito por ano no mundo. E o presidente da República vem com uma frase dessa: o aborto é uma questão de saúde pública. O aborto é a mulher que vai decidir. Se ela não quiser, ela pode abortar. Ela pode decidir com seu esposo. No Brasil se defende floresta, mata, vamos proteger a floresta, vamos proteger a Amazônia, se protege capim, se protege animal. Tem algum tipo de animal, se você matar, é crime inafiançável. Agora, se você matar um bebê, você pode responder em liberdade. Que inversão de valores é essa? A igreja tem que combater, a igreja tem que falar, a igreja tem que abrir as portas e falar que isto é errado, não aceitar isto, opinar, não se calar diante de uma aberração como essa, que é o aborto. E dentre outras coisas, mas o tópico e o item está falando de aborto, então eu estou pontuando aqui o que está acontecendo nos bastidores, o que está ocorrendo diante os bastidores políticos. Então nós temos que, como cristão, estar atento, estar ciente disso. E parar com essa expressão: vamos orar e seja feita a vontade de Deus. Se ele foi eleito, é porque Deus permitiu. Deus não tem título de eleitor. Deus não foi para a urna. Deus não enfrentou fila em sessão para votar. Quem votou foi eu e você.
Então a gente tem que falar e opinar, dizer que está errado, que isso é um crime diante de Deus e diante das Escrituras Sagradas. É o meu ponto de vista e o meu parecer sobre este tema que está sendo abordado aqui na lição de hoje. Terceiro tópico da lição. E o primeiro item. O terceiro tópico diz o seguinte: a sacralidade da vida. A vida é inviolável. Ele vai falar aqui que Deus é o autor da vida. Deus é quem deu o fôlego de vida ao ser humano. Foi Deus que concedeu esta bênção ao ser humano. E as pessoas não podem se sobrepor e achar que tem o direito de ceifar a vida de pessoas inocentes. No caso, um bebê dentro do útero. Aí tem um ponto aqui neste item que eu quero falar. É a expressão do item quando diz: nesse aspecto, o princípio de defesa da vida humana, desde a concepção no útero materno, não pode conter exceções. Somente Deus tem o poder sobre a vida e a morte. Em uma sociedade secularizada, o cristão precisa tomar cuidado com o relativismo e não fazer concessões. Eu quero falar sobre isso aqui rapidamente, mas eu quero que você, que está inscrito no canal, que vem me acompanhando, que vem acompanhando os meus comentários, que vem acompanhando esse trabalho que eu estou fazendo, e eu sou grato a cada pessoa que está inscrita, que está divulgando este trabalho, que está divulgando cada comentário que eu faço. Eu agradeço a você verdadeiramente. Eu quero que você vá lá nos comentários e você diga: você é favorável ao aborto? O aborto no Brasil é permitido por 3 fatores, eu já falei isso. Você é favorável ao aborto? Quando a mulher é estrupada, você é favorável que ela aborte? Você é favorável que quando há risco de vida da mulher, ela aborte? É favorável ao aborto com problema de anencefalia? Você é favorável à eutanásia? Algo também que eu já expliquei. Vá lá, deixe seu comentário, dê a sua opinião. Eu sou favorável neste ponto aqui. Eu não sou favorável em nenhum desses pontos, porque é uma vida. Tudo bem, a mulher foi estuprada, violentada, vai ficar com trauma, mas eu não sou favorável. Vá lá, dê a sua opinião, dê o seu ponto de vista. Isso é muito importante para mim, saber o que é que você acha, o que é que você pensa, qual a sua opinião sobre esses itens que aqui eu estou falando: aborto, eutanásia, sobre a questão também da teoria chamada eugênia. Isso é importante. Aí ele fala nesse item aqui que os crentes não devem abrir concessões, ou seja, não, eu não permito isso, mas isso aqui eu permito. Abrir exceções, concessões. Não pode relativizar uma coisa e outra. Não, isso aqui é pecado, mas isso aqui não é. A gente tem que entender essa posição, a gente tem que entender isso. Mas infelizmente, isso aqui é uma pauta política. Esse tema aqui é um tema político. Então, infelizmente eu digo isso. Alguns cristãos abriram concessões nessa eleição passada. Só no estado ou no município onde eu moro, o atual presidente da República teve 39.778 votos. O atual presidente da República. Só que só em uma instituição religiosa, onde eu moro, só em uma, e não vou citar o nome, existe mais de 40 mil membros. Então não era para ele ganhar aqui onde eu moro. Porque os membros de uma instituição só religiosa onde eu moro deveria votar no presidente que perdeu. No caso, Bolsonaro. Mas não. O atual presidente se sobressaiu na questão de voto. Um teve 39.778 votos e Bolsonaro teve 24 mil. Uma diferença de mais de 15 mil votos.
fora a instituição religiosa também, que eu faço parte, que não vou aqui citar o nome, e outras instituições religiosas. Não era para o atual presidente ter ganhado aqui. Por quê? Existem pessoas que são cristãs, então era para ele perder aqui. Como é que ele ganhou? Os crentes abriram concessões, abriram espaço e votaram. Aí você pode dizer, eu tenho o direito de votar. Você tem o direito de votar em quem você quiser, é verdade. Você tem o livre-arbítrio. Agora é contraditório. É contraditório você saber que Deus abomina esta prática. É contraditório você saber que Deus, na sua palavra, mostra isso como um pecado e votar em um candidato que apoia tudo isso que Deus abomina. Porque eu vi pessoas cristãos, que são meus amigos, irmãos em Cristo, quando o atual presidente ganhou, sair pela rua festejando. Aí eu quero que essas pessoas cheguem até mim e venham dizer que é uma aberração o homossexual estar se beijando na rua. Eu quero que essa pessoa venha dizer que é normal e que isto é abominável diante de Deus. Homem com homem, mulher com mulher. Não, você foi favorável. Você foi favorável. Quando você apertou a tecla, você estava apoiando tudo que o atual presidente apoia. Então, infelizmente, houve concessões. Eu estou falando de política porque a pauta aqui do item e da lição é política. Não podemos falar de política. Tem alguns que dizem, não podemos falar de política. Vai falar de quê? Porque se fala da Bíblia, você diz que mas não é assim, desse jeito, né? Isso ficou no passado, a gente tem que agora ver os dias atuais. Aí quando fala de política, a pauta é política. Houve concessões, houve brecha, para que estas pautas ganhassem força e está ganhando força a cada dia. A mídia está propagando, a imprensa está propagando, e a igreja está ficando acuada, a igreja está ficando sufocada. Mas como disse Jesus Cristo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porque dentre as concessões que alguns crentes abriu, existe sempre os remanescentes. Deus sempre tem os remanescentes para falar, para dizer, propagar que isto é pecado. E que não aceita essas ideologias, que isto é visto diante de Deus como um erro. Aí eu quero aqui falar agora sobre o segundo item do terceiro tópico da lição, o começo da vida. Ele vai afirmar aqui que as escrituras são incisivas ao afirmarem o início da vida desde a concepção. O profeta Jeremias afirma que a vida tem início na fecundação. Ele dá um exemplo aqui, Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Eu só quero aqui pontuar uma questão semântica do texto. Jeremias não afirmou nada. Quem está afirmando é Deus. Porque o versículo 2 do capítulo 1 vai dizer o seguinte: e veio a palavra de Deus a Jeremias. Então é Jeremias que é Deus que está falando a Jeremias, relatando as coisas a ele. Jeremias deixou escrito, mas não é Jeremias que está afirmando isto. Não é Jeremias que está dizendo com as suas palavras, ou ele dizendo com um conhecimento de causa que a vida tem início na fecundação. Quem está dizendo isso aqui é Deus. Depois vai dar o exemplo também de Davi. E eu já falei de Davi, o Salmo 139 e o versículo de número 16, melhor dizendo, quando Davi vai dizer que ainda é informe, sem forma alguma, sem forma determinada, Deus já conhecia ele, Deus já sabia a história dele. É o que aqui ele vai falar nesse item, o começo da vida, como se dá o começo da vida. Há uma questão aqui nesse segundo item do terceiro tópico, é quando ele afirma que com as escrituras, por conseguinte, de acordo com as escrituras, a vida começa quando ocorre a união
do gameta masculino ao feminino. Gameta masculino é espermatozoide e o gameta feminino são os óvulos. É o significado da palavra gameta. Só que para a ciência tudo bem. Para a ciência a vida ocorre quando há este encontro. Mas para Deus, antes mesmo de ter esse encontro, a vida já é existente. E eu já falei aqui do Salmo 139, já falei também de Jeremias capítulo 1, versículo 5. Então, para Deus não necessita ter a fecundação, um encontro do espermatozoide com o óvulo da mulher. Não precisa. Para Deus a vida já existe antes disto. Para a ciência isto é necessário. E a gente aceita esta comprovação científica sem problema nenhum. Aí o terceiro item do terceiro tópico da lição, a posição cristã. Diz assim: a igreja que mantém o princípio teológico da autoridade bíblica, ele vai dizer que a igreja tem que defender 5 coisas. Defende a dignidade humana, 1, e a inviabilidade da vida desde a sua concepção, 2. Ensina que a vida humana é sagrada em todas as etapas do desenvolvimento da vida, 3. E que não pode ser violada por nenhum tipo de cultura, 4. Ratifica que toda ideologia que seculariza os princípios bíblicos deve ser combatida. 5. A posição cristã ou a posição da igreja. Eu quero aqui pontuar algo. A posição da igreja tem que ser esta. Dos crentes tem que ser essa. Mas, infelizmente, está se abrindo um precedente muito perigoso no Brasil. Está abrindo um precedente muito perigoso na nossa nação. Porque a posição majoritária das igrejas evangélicas é esta aqui, que está neste item, e que eu creio nisso e acredito nisso. Mas existe uma parcela de igrejas, de cristãos, de líderes religiosos, de influenciadores religiosos que já não estão defendendo essas pautas cristãs. Não estão. Quem não ficou sabedor do caso foi público, notório. O cantor Kleber Lucas, o cantor Leonardo Gonçalves, que publicamente apoiaram quem? O atual presidente da República. Líderes religiosos fizeram uma carta de manifesto contra, na época, o atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e em favor de Luiz Inácio Lula da Silva. 70 líderes religiosos, encabeçado esta lista por um pastor que eu admirava, por um pastor que eu escutei muito ele, os ensinamentos, escutei, aprendi, mas foi ele que encabeçou esse protesto contra o ex-presidente da República e um protesto favorável ao atual. Caio Fábio, ele encabeçou e arrastou com ele mais 70 pastores que foram favoráveis ao atual presidente da República. Então você imagina, 70 líderes religiosos. Então tem aí uma quantidade significativa de igreja que vê isso como normal que está acontecendo no Brasil. Ele pode até falar, eles podem até dizer que são contra isto, mas a sua atitude demonstra o contrário, mostra o oposto. Ou não? Ou eu estou errado? Agora, a obra que Kleber Lucas fez, Leonardo Gonçalves fez, é para ser apagada?
ser apagada. Agora, a atitude atual dele vai de encontro ao que eles acreditavam, pregavam, ensinavam, criam. Eles podem até falar e dizer que ainda continua crendo, mas a sua atitude, a sua conduta demonstrou o oposto. Como também o líder religioso de muita influência no Brasil na década de 80, 90 e ainda é, Caio Fábio. A obra não é para ser apagada, mas a atitude atual é condenável. A atitude atual vai de encontro ao que ele crê, prega e ensina. Então, existe uma parcela da igreja que é majoritária, que crê nisso aqui, que defende as pautas cristãs, que defende a família, que é contra o aborto, que é contra as drogas, ou qualquer apologia ao crime. Agora, existe uma parte de algumas igrejas, de alguns líderes religiosos que são favoráveis ao atual governo. Se é favorável ao atual governo, é favorável à sua pauta. É favorável ao aborto, legalização das drogas. Ou eu estou errado? Leonardo Gonçalves e Kleber Lucas em um rap chamado Clóvis. Não sei nem quem é esse. Se estivesse comprando pão ali na padaria, eu nem conhecia. Mas eles se juntaram e fizeram uma música. Fizeram uma música, a música se chama Messias. Aí eu peguei um trecho dessa música. Tá no YouTube, eu peguei um trecho. Aí um trecho dessa música diz o seguinte: a música foi feita contra Bolsonaro. A música foi feita contra ele. Aí diz assim, um trecho dessa letra, dessa música. Diz assim, que a religião que Deus Pai aceita é aquela que cuida do órfão, do gay, do preto e da mulher. Pronto, religião para Deus é esta aqui. Cuidar de órfão, gay, mulher e preto. Loiro, não. Heterossexual, também não. Mas dessas 4 classes, ele diz que a religião para Deus é essa. Quando Tiago diz o seguinte: a religião pura para Deus é cuidar dos órfãos e da viúva. Religião para Deus é isso. Cuidar dos necessitados. Cuidar da pessoa, isso é evangelho. A essas pessoas que se dizem que quer unir o Brasil, está dividindo o Brasil em classe social. Preto é religião para Deus. Gay é religião para Deus. Mulher é religião para Deus. Órfão é religião para Deus. E eu que sou heterossexual. E os loiros. E os baixos. E os altos. Será que Deus não vai cuidar? Isso é uma música ridícula de Kleber Lucas e Leonardo Gonçalves e este rap chamado Clóvis. Eles param para compor um álbum ridículo desses. Aí só que este povo, esses líderes que eu aqui citei, eles estão tendo influência. E a maioria que é conservador, que defende as pautas de Deus, que defende as pautas da Bíblia Sagrada, está sendo recuada. Porque está avançando essas pautas. Porque está se avolumando essas pautas. Mas eu quero aqui profetizar em nome de Jesus. Usar novamente o texto que agora há pouco eu citei. As portas do inferno. Os projetos do Satanás do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo. A igreja vai avançar. A igreja vai adiante. O nome de Jesus Cristo vai prevalecer. O nome de Jesus Cristo vai avante. Por mais que tenham líderes que estão influenciando uma parte da sociedade, eu quero chamar os líderes que ainda defendem a Bíblia, que ainda defendem as Escrituras, para um acordar espiritual, para um acordar de despertamento de conhecimento do que está acontecendo em volta. Se deixar de se preocupar um pouco, eu estou dizendo deixar de se preocupar um pouco com cadeira,
reboco de igreja, com telha, com ar-condicionado, com porta. Vamos sair das igrejas, das portas, do quadrado e combater isto. E combater estas pautas que é abominável diante dos olhos de Deus. O senhor congrega, irmã Eduardo? Lógico que eu congrego. Eu vou lá, sento, se tiver um ventilador, sento diante do ventilador para receber um vento. Não tem problema nenhum nisso. Eu estou dizendo que devemos deixar de se preocupar tanto com isso. Isso é importante em um determinado tempo. Mas há algo perigoso aí no Brasil. Nós estamos orando, mas temos que agir, temos que falar, temos que combater, dar a cara a tapa, sem ter medo de ser cancelado, sem ter medo de ser cortado das redes sociais. Teremos que parar com isso. Jesus Cristo disse: se vocês se calarem, eu vou usar as pedras vão falar no lugar de vocês. Eu não quero ser trocado por pedra. Jesus me deu um fôlego de vida, salvou a minha vida, me regenerou e me deu autoridade para falar sobre isso. Então vamos despertar, vamos acordar. Há uma briga por besteira, por terrenos, por espaço geográfico. Esse povo aqui vai para o céu, daquela igreja não vai, quem vai é este. Vamos parar com isso, vamos deixar isso para lá. É hora de despertar. Porque há despertamento para tudo. Culto do avivamento, culto da vitória, culto do manto, culto do corre-corre, culto do corpo de Jesus, culto do bufete. Há culto para tudo. Vamos sair de dentro da igreja. Porque isso aqui está acontecendo diante dos nossos olhos. E eu estou aqui fazendo a minha parte. Opinando. Dando meu parecer. Irmão Eduardo, e se o senhor for cancelado? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Se cortar o senhor, vai fazer com que sua voz se cale. Ficará ecoando o que eu estou falando, mesmo se eu não falar mais. Porque o que eu estou falando já está ecoando. Então eu posso me calar hoje, eu posso tombar hoje, eu posso morrer hoje. Eu continuarei falando, mesmo depois de morto, porque o que eu estou falando permanecerá. Esta foi a lição de hoje. Uma lição difícil, uma lição pesada, uma lição forte, com pautas políticas, com pautas que está ocorrendo diante dos nossos olhos, que vai de encontro e contra os princípios bíblicos. Mas eu dei a minha opinião, eu dei o meu parecer, eu dei o meu ponto de vista. E eu quero que Deus continue abençoando a sua família, Deus continue abençoando você, e que esta lição possa encontrar guarida no seu coração e na sua mente. E continue orando por mim. Estaremos de volta, se assim Deus permitir, na próxima semana, com mais um comentário de mais uma lição bíblica da Escola Dominical. Deus abençoe você e até a próxima, em nome de Jesus.